Bom dia, bom dia! Vamos tomar um cafezinho? Meditar na palavra de Deus? Vamos! Hoje nós vamos falar sobre uma porção nova. Nosso estudo semanal, vamos continuar estudando números, lendo, a porção semanal. A porção semanal dessa semana, a gente chama de Parashiot, são 7 dias, 7 estudos. Todo dia tem uma porçãozinha de leitura. E a porção é de números, inteira é de números. Vixe, perdi minha anotação aqui, a porção inteira. Mas é de números 31, se eu não me engano. Isso. Aqui é 31 até números 33, que é o que a gente vai até número 33. E eu quero falar sobre essa porção dessa semana, que fala especificamente da Terra Prometida. Lembra que a gente falou na semana passada que o povo está saindo do Egito, saiu do Egito, está saindo do deserto para adentrar a Terra Prometida, para adentrar a porção que o Senhor tinha preparado para eles como promessa. Então, essa porção semanal, a gente vai ler essa maravilhosa descrição das fronteiras da terra de Israel, Ela vai ser distribuída para cada tribo, de acordo com sorte, sorteio, e essa terra que a Bíblia diz que é a promessa a terra de Israel, representa essa herança de Jacó, promessa feita a Abraão e aos seus descendentes, em Isaac. Uma terra maravilhosa, com grande significado, não só fisicamente, espiritualmente, como nós percebemos, mas também fisicamente. A terra em si tem o seu papel, crucial na história do povo de Israel e da vinda do Messias, E estudando a porção dessa semana, o que me chamou a atenção foi a porção de números no capítulo 33, de 1 a 53. Nós vamos ler essa porção. O que me chamou a atenção nesse estudo de números, nessa porção de Massei, que chama o nome da Paraxá, foi o título, na minha Bíblia está assim, os acampamentos desde o Egito. E começa assim, números, vamos ler, do 1. Eu não vou ler o números inteiro, porque ele é bem extenso, mas eu vou ler algumas partes desse capítulo e eu desafio você a ler o capítulo inteiro de números 33, para que você entenda daquilo que nós vamos conversar hoje, tá bom? E fala assim: são essas as caminhadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob as ordens de Moisés e Arão. Escreveu Moisés as suas saídas e as suas entradas, após a caminhada, conforme o mandato do Senhor. E são estas as suas caminhadas, segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramsés no 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte ao da Páscoa, e saíram aos filhos de Israel corajosamente aos olhos de todos os egípcios. E dentro do texto vão se aparecer o que mais me chamou a atenção é que essa porção inteira, esse capítulo inteiro, ele fala isso, partindo, pois, eu estou lendo 5. Partindo, pois, os filhos de Israel de Ramsés acamparam-se em Sucote. E partindo-se de Sucote, se acamparam em Etã, que está ao fim do deserto. E partindo de Etã, voltaram para Pi-Hairote, que está defronte a Baal-Zephon, e acamparam diante de Migdol.
e partindo de Pier-Habote, passaram pelo meio do mar ao deserto. Depois de terem acampado caminho de 3 dias de Etã, caminharam a Mara. E partiram de Mara e vieram a Elim. E em Elim haviam 12 fontes de água e 7 palmeiras, e acamparam-se ali. E partiram de Eli e acamparam-se junto ao mar Vermelho. Partindo do Mar Vermelho, partiram do Mar Vermelho e acamparam-se no deserto de Sim. Partiram do deserto de Sim e acamparam em Dófica. Partiram de Dófica e acamparam em Alus. Partiram de Alus e acamparam em Refidim. Porém não havia ali água para o povo, para que o povo bebesse. Para que o povo bebesse. Partiram de Refidim e acamparam-se no deserto do Sinai. Partiram-se do Sinai e acamparam em Quibrote-Hatava. Partiram de Quibrote-Hatava e acamparam em Zahazedote. E aí vão dizer todos os lugares, e continue isso. Eu estou lendo aqui até o 17. E foram vários acampamentos que os israelitas acamparam, partiram e chegaram. Partiram e chegaram. Partiram e chegaram. E eu achei tão interessante que eu falei, Santo de Israel, como assim? Um capítulo inteiro da Torá falando de idas e vindas, chegadas e partidas, né? Ou melhor, partidas e chegadas, porque fala que é a partir da partida da Páscoa, né? Então é uma constante, e isso ficou assim intrigando no meu coração. E eu fiquei pensando, nossa, por que Deus usou um capítulo inteiro da Bíblia para falar sobre essas partidas e essas chegadas? Eu acho que tem coisa aí que eu preciso me debruçar e buscar. E aí foi isso que eu fiz. Eu fui pesquisar por que tem um capítulo que fala só, né, de partidas e chegadas. E eu achei muito interessante o que eu encontrei nesse meu estudo. Estudando nessa terra, fala da terra que mana leite e mel, né, que é a terra prometida que mana leite e mel, e eles estão na jornada, né, para chegar nessa terra. E os ensinos de um rabino conhecido como Adam Baal Shem, eles ressaltam todas essas partidas e chegadas. Se você contar o todo, foram 42 partidas e chegadas. E ele ensina que as 42 partidas do povo, desde a saída do Egito até a chegada de Jericó, junto a Jordão, foram 42. E que ela espelha a nossa vida espiritual. Agora que a gente está aqui falando dessas partidas e dessas chegadas, eu quero ler o fim desse texto. Aí fala que continua, né, as partidas e as chegadas, e aqui fala no versículo 38, fala assim, tá. Então Arão, o sacerdote, subiu ao Monte Or, segundo o mandato do Senhor, e morreu ali, no 5º mês do ano 40º da saída do Egito. 3 anos, quando morreu no Monte Or. Zalmona. Partiram-se de Malzona e acamparam-se em Punum. Partiram-se de Punum e acamparam-se em Obote. Obote. Partiram-se de Obote e acamparam em Abrim, limite de Oreb. E aí vai falar mais alguns montes, alguns partidas e chegadas que tiveram, e aí no versículo 48 diz assim: partiram do monte Abarim
e acamparam nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. E acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Jesimonte até Abel-Setim, nas campinas de Moabe. Aí no versículo 50 vai dizer assim: Disse o Senhor a Moisés na campina de Moabe, junto ao Jordão. Essa parte que eu achei muito interessante. Eu falei, meu Deus, que interessante isso. Interessante, a gente está nessa jornada de 42 paradas, né? De 42, uma jornada de 42 partidas e chegadas, né? De acampamentos, de 42 acampamentos. E aí eles chegam na beirada de Jericó, que é próximo à Terra Prometida, né? Da terra que mana leite e mel, que Deus prometeu para eles. E aí Deus fala algo muito interessante. Disse assim o Senhor nessa campina de Moabe, junto ao Jordão, à altura de Jericó. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houveres passado o Jordão para a terra de Canaã, desaposseis de diante de vós todos os moradores da terra. Destruireis todas as pedras com figura e também todas as imagens fundidas, e deitareis abaixo todos os seus ídolos. Tomai a terra em possessão, e nela habitai, porque esta terra eu vou-la dei para a possuirdes. Herdareis a terra por sortes, segundo as vossas famílias. A tribo mais numerosa darei herança maior, a pequena herança menor. Onde lhes cair a sorte, esse lugar lhes pertencerá. Herdarei segundo as tribos de vossos pais. Porém, se não desapossardes de diante de vós os moradores da terra, presta atenção nesse versículo. Então, os que deixares ficar, ser-vos-á como espinhos nos vossos olhos e como aguilhões nas vossas ilhargas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. E será que farei a vós outros como pensei fazer a eles. Gente, eu achei esse texto tão sério, tão sério, tão sério, tão sério, que eu fiquei pensando muito, meditando no que isso significa, né, na nossa vida, na nossa jornada, né? Porque se Deus está falando aí de jornada de 18 jornadas como espelho da vida espiritual, eu li, né, esses ensinamentos de Adam, do Rabino Adam, fala assim que o ser humano não caminha por acaso. Cada descolamento é uma travessia da alma. Enquanto eu lia esse texto, né, das 42 jornadas e dessa jornada da alma em busca de Deus, né, e essas partidas e chegadas, né, que fala nessa paraxá, eu me lembrei do Salmo 121, no versículo 7 e 8, que diz assim: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora para sempre. Ai, hora que eu estava lendo hora que eu estava lendo esse capítulo, eu entendi esse texto. Falei, aqui onde ele fala que ele vai guardar a nossa entrada e a nossa saída. Porque tem uma tradução, em outras traduções, né, falam que essa entrada e essa saída chamam, né, essa entrada e esses acampamentos, aqui fala caminhadas, né, na minha Bíblia, mas tem traduções que falam que são entradas e saídas, né? A tradução hebraica, no hebraico original, principalmente, fala entradas e saídas. Todas as entradas e saídas, todo o acampamento que se entrou e saiu
né, do acampamento ali que parou na terra. Mas o que mais me chamou a atenção, o que eu quero compartilhar com vocês, é o que acontece com a nossa alma, né? Essa referência do espelho espiritual da alma, né? Que é dessa porção de jornada da nossa alma também. O que fala os estudos, né? Desse rabino Adam Sam? Fala que o primeiro lugar que a gente sai é do Egito. Então ele associa essa trajetória, né, do povo de Israel com a trajetória da nossa alma. Que primeiro nós saímos do Egito e que a saída do Egito ocorre todos os dias. Sair do Egito é sair de uma consciência, é sair de uma crença limitante, de um medo, de uma visão estreita sobre a realidade, é sair de um comportamento, de sair de coisas do mundo, né? O Egito como sendo as cadeias deste mundo, né? Cadeias de ilusão desse mundo, cadeias do pecado mesmo, né? Coisas que desagradam o coração de Deus e é o convite de Deus para a alma para sair do Egito. E esse convite ele acontece conosco todos os dias, né? Então, todo momento nossa alma tem esse convite de saída do Egito. O segundo passo, né, desse caminhar, dessa jornada da alma em comparação com a jornada do povo de Israel, o segundo é que somos levados para o deserto para ter revelação e conhecimento de Deus e sermos libertos. Opa, meu despertador tocou aqui no celular, apitou aqui. Então, fala dessa jornada, né, que a alma tem de resgate. E quando nós aceitamos o convite de Deus de sermos, de abandonarmos o Egito, de abandonarmos esse conhecimento próprio, né, esse conhecimento humano, natural, né, de alma, almático, e sair do Egito, né, de sair desse estreito e ir para o amplo, Deus nos leva sempre para o deserto. Esse é o jeito de Deus trabalhar. Deus não vai levar você, te convidar para sair do Egito e achando que você vai encontrar caminho plano diante dos seus olhos. Não, 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 não. Deus não faz isso. Deus não trabalha assim. Deus nos leva para o deserto. Sempre. Ai, Carol, mas Deus é bom? Deus é bom, mas Ele quer trabalhar no nosso coração. É exatamente por isso que Ele nos leva para o deserto. Ele nos leva para o deserto e a Bíblia fala lá em Gênesis, se eu não me engano, fala que quando o Senhor mandou, em Êxodo, desculpa, que quando o Senhor mandou que o povo fosse para o deserto, né, atravessasse, saísse e fosse liberto da Páscoa, ele já fala: vocês não vão pelo caminho mais rápido, vocês vão atravessar o deserto. Por quê? Porque eu preciso cuidar de vocês. O caminho mais rápido teria guerra e o povo não estava preparado para viver um confronto armado, né? Então, por causa disso, para guardar o coração do povo e livrá-los desse medo, né, da morte e etc., Deus leva o povo pelo caminho mais longo. Então, o deserto é esse caminho de vazio, onde eu silencio a minha voz e a voz de Deus é ouvida. No deserto, a gente vê manifestações lindas do poder de Deus. Né? Você vê ali o alimento que não faltou, a sombra que não faltou. Você vê no Monte Sinai, onde Deus revela a sua palavra, entrega as tábuas da lei e o seu mandamento, né, para que a gente caminhe em justiça. E é esse caminhar em justiça que é a jornada do deserto. Então, essa parte das 42 jornadas, né, refletem a jornada da nossa alma, né? E é por isso que o salmista fala lá em Salmo 121, né, que o Senhor guardará a nossa alma, porque Deus guarda a nossa alma nessa jornada em rumo, né, saindo do Egito a chegar
na Terra Prometida, né? Então, primeiro eu falei que a gente sai do Egito, que a gente sai das consciências, né, de medo, de uma visão estreita do pecado. O segundo, ele nos leva para o caminho do deserto, e eu estava falando que o caminho do deserto é um caminho difícil, que no deserto ele nos provê a sua palavra, ele nos entrega as tábuas da lei, né, o seu conhecimento, a revelação da palavra de Deus. Para quê? Para que a gente caminhe em justiça. E como que a gente vai caminhar em justiça nesse deserto? Através da sua palavra, né? Então é um momento de libertação do nosso coração, um momento onde nós vamos confrontar o que existe dentro de nós com a justiça da palavra de Deus. E então escolher o caminho da justiça, né? Porque esse é o caminho de Deus, o caminho que ele nos dá de olhar a palavra e meditar nessa palavra e caminhar em justiça. O que é caminhar em justiça? É caminhar praticando os mandamentos, obedecendo a lei de Deus, obedecendo o entendimento de Deus. Então, o deserto é onde eu tenho a minha voz silenciada e eu ouço a voz do Pai. E eu obedeço, eu digo sim à voz do Pai. E esse caminho do deserto é um caminho de conhecimento de Deus, mas também é um caminho onde nós nos encontramos os nossos problemas. Nós encontramos o nosso ego, nós encontramos o nosso desejo, nós encontramos as nossas dores, as nossas aflições. Esse caminho que nós vamos trilhar desde a Páscoa, né, saindo do Egito até chegar na Terra Prometida. O povo ficou 40 anos no deserto. E nós, quantos anos estamos no deserto? Tem áreas da vida que nós ainda estamos no deserto e ainda vamos ficar ali por um bom tempo, mas vão ter áreas que a gente já vai poder acessar a Terra Prometida. Mas a verdade é que quanto mais tempo eu permaneço no deserto e não me arrependo daquilo que existe dentro de mim, e não tenho esse confronto com o meu ego, com os meus desejos, com o meu caminho que não condiz com o caminho da palavra de Deus. Quanto mais eu permaneço aí, mais no deserto eu fico, né? Então eu disse que o deserto é o lugar onde Deus prova o nosso coração. E ele prova o nosso coração por quê? Porque ele nos ama, né? É um lugar de prova, de revelação de Deus, mas de prova. Deuteronômio, capítulo 8, diz assim, eu acho lindo esse texto, porque fala exatamente do caminho do deserto, o que o deserto faz na nossa alma, né? Fala assim, cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno. Esse é o caminho, cumprir os mandamentos, para que vivas e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento aos vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, porque o deserto é esse lugar aonde eu vejo a minha alma gritar. Para quê? Para ela ser liberta do ego, dos desejos, né? E no deserto o povo murmurou contra Deus e nós corremos o risco de murmurar. A alma enfrenta os seus vícios no deserto, a alma vê o seu ego, o seu animal interior, a sua parte mais a sua parte mais, vamos dizer assim, mais gritante, né? Mais a alma no sentido mais literal mesmo, né? Porque no deserto você tá o quê? Você foi provado, aqui fala assim, vou continuar lendo para vocês entenderem. Aqui, Deuteronômio 8, 2 eu tô, tá? Na segunda parte aqui. Teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para humilhar-te. Olha só que forte. Para humilhar-te, para provar-te, para saber o que estava no teu coração. Esse é o caminho do deserto. O caminho do deserto não é um caminho fácil.
caminho do deserto é para provar o nosso coração, para saber o que existe lá dentro, a sua intenção, o seu ego, o seu desejo, para que você veja o pecado e se arrependa dele e dos seus maus caminhos, né? E fala aqui a continuação, saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Será que você é capaz de guardar o meu mandamento? Será que você é capaz de me obedecer? Deus leva a gente no deserto e prova o nosso coração, prova o nosso ego, esse desejo, né? E aí fala assim: ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná. No deserto, nós vemos os sinais de Deus, né? Os sinais de Deus aconteceram ali, na travessia do povo, com a morte dos egípcios, com a chegada no Monte Sinai e o fogo, né, das letras escrevendo na pedra, a fumaça de Deus na presença do monte, né? Deus fala com a congregação inteira, a congregação inteira ouve a voz de Deus audível, né? Então, assim, tem muito sinal, o maná, o sustento, né? A nuvem que cobria o povo, e o povo não precisava parar durante a noite na caminhada, a luz que ia na frente deles, né? A presença de Deus que os acompanhava, o anjo que a Bíblia fala que ia na frente do povo, né? Dirigindo ele na entrada, nesses acampamentos, a cada momento do deserto e a cada passagem desse deserto angustiante, né? Difícil. E por que ele fez isso, né? Sustentou com maná e tu não o conhecias, porque o coração do homem não conhecia Deus, porque o coração do povo de Israel não era dele. Então Deus faz isso para quê? Para provar o coração deles e saber que ele era Deus, né? Para que e tu não me conhecia, nem seus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra, mas de tudo que procede da boca de Deus viverá o homem. No versículo 4, diz assim: nunca envelheceram as suas vestes sobre ti, nem inchou os teus pés. Olha que milagre! Provisão nestes 40 anos. Sabe-se, pois, no teu coração que, como um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Por isso que ele te leva para o deserto. Esse caminho da alma é natural. Todos filhos de Deus, ele trata desse jeito. Para quê? Para que a gente possa receber de Deus uma porção nova ali no deserto. Primeiro conhecer a Deus, depois ser limpo pela palavra, né, pelo poder de Deus, restaurado. E um exemplo disso é Jesus. Jesus acaba de ser batizado. E o que acontece lá em Mateus? Mateus 4, fala assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito de Deus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Você para e fala: meu Deus, então ele não me tenta só. O diabo é o nosso. O diabo é aquele que tenta o homem, né? O nosso adversário. Ele não é adversário de Deus. Ele é adversário do homem. Deus colocou ele no Éden para ser adversário do homem, para tentar o homem, para fazer com que o homem não desista de Deus. E Jesus foi o exemplo máximo de que ele não se rendeu a Satanás. Então, da mesma forma como Jesus foi tentado no deserto, o povo foi tentado no deserto, nós somos tentados. A nossa alma é tentada por Satanás, né? Deus permite que o diabo nos acesse, tentando-nos com as coisas desse mundo. E aí fala assim: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse: se és filho de Deus, olha só as conversinhas do deserto,
Se és filho de Deus, manda-te que essas pedras se transformem em pão. Jesus, porém, respondeu: está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Estou lendo Deuteronômio 8, é o mesmo texto que eu estou lendo. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará o teu respeito que te guardes, e eles te susterão com as mãos, para que não tropecem em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não vou tentar a Deus. O convite de Satanás, o convite do deserto, o convite da tentação permitida por Deus, né? Tentação através do diabo, permitida por Deus, porque sempre é com a permissão de Deus, é que nós não vamos nos dobrar, nós não vamos tentar a Deus com as nossas vidas. Nós não vamos nos colocar diante desse lugar tentando a Deus. Satanás ele é muito sagaz e o plano dele hoje em dia não muda. Vou terminar o texto para que vocês entendam. Versículo 8 de Lucas, tá? 4. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso o deixou Satanás, e eis que vieram anjos e o serviram. Eu acho lindo esse texto, porque esse texto fala exatamente daquilo que acontece em nós. A alma enfrenta, tentada por Satanás. Deus permite que o homem seja oposicionado por Satanás, que Satanás se levante como opositor do homem, para que a gente seja transformado, para que a gente tenha a mesma referência de Jesus, a mesma referência de Cristo, de olhar para os nossos egos, para as nossas dores, para a nossa fome, para a nossa escassez, para a nossa vaidade, e olhar para tudo isso e falar: eu não vou me render, arreda-te, Satanás. Você não tem lugar dentro de mim. Né? É muito lindo isso. Satanás não muda o enredo. Hoje em dia ele continua fazendo a mesma coisa, né? Jesus foi o exemplo máximo de homem que não foi tentado, não foi tentado, mas mesmo sendo tentado, não se dobrou, né? Não deixou ser dominado, né? Não deixou tentar a Deus. Então, da mesma forma, né, o deserto gera esse sentimento em nós. O deserto gera, né? O deserto, o diabo apresenta a falta do pão, transforma isso em pão. Você não está precisando de pão, ele vem com essas sutilezas, né? Mostrando um universo paralelo e tentador, mostrando a glória desse mundo, né? Corrompendo, tentando nos corromper com a vaidade desse mundo. Mas a exemplo de Jesus, né? Ele nos tenta com pão, a não tentar a Deus, né? E a vaidade é o lugar onde o diabo aprisiona o homem até hoje, né? Todo o santo dia. A gente precisa estar atento, porque se nós não percebermos que nós estamos no deserto e que tudo que está acontecendo à nossa volta, nas nossas vidas, são partes desse libertar de Deus, dessa saída do deserto, nós continuamos ali produzindo esses frutos, desagradando o coração de Deus e permitindo que o diabo tenha autoridade sobre nós. Né? E Deus nos chama para quê? Para dizer para ele: arreda-te, Satanás, você não tem espaço na minha vida. Por quê? Porque eu me arrependo, porque eu
entendo o caminho do deserto, porque eu me submeto ao deserto. Eu me submeto a esse olhar de Deus que me humilhou, que me humilhou, que me sustentou com maná. Eu me arrependo nesse lugar, né? De que tudo o que procede da boca de Deus é do que eu vivo. Eu não vivo das coisas desse mundo, das circunstâncias, do dinheiro, da vaidade, do meu ego, dos desejos, né? E esse estágio do deserto, né, vai gerando na nossa alma essa mudança, essa transformação. E por último, que é a quarta jornada da alma, né, nessas partidas e nessa jornada da vida espiritual da alma, é o estágio da chegada à Terra Prometida. Essa chegada não é o fim da jornada. Tanto que em Números que a gente está lendo aqui, Deus fala uma coisa muito séria para Moisés. Eu vou ler aqui numa outra tradução. Fala assim, ó. Fala ao povo de Israel e disse: quando atravessares o Jordão para a terra de Canaã, desposar-te-ei todos os moradores da terra, destruirei todos os seus objetos figurados, destruirei todas as suas imagens de fundição e demolirei todos os seus lugares de culto e tomareis posse da terra que nela habitareis, porque vos dei a terra para possuirdes. Dividirei a terra entre vós por sorteio, clã, bararará. Aí fala assim, versículo 35. Mas se não expulsardes os moradores da terra, aqueles que deixarem ficar serão como aguilhão aos vossos olhos e espinhos nas vossas costas, e vos perseguirão na terra em que vós habitais, para que eu faça com vocês o que planejei a fazer a eles. Então Deus é muito sério, ele fala para o povo: não deixa nada da terra prometida, real da terra, né? Dos moradores, não deixa o culto, não deixa o templo, não deixa as imagens, não deixa nada. Seja zeloso ao entrar na terra prometida. E esse estágio da terra prometida não é só a promessa que você espera receber, o carro novo, a casa nova, não tem nada a ver com isso. A terra prometida é a nossa salvação. Primeiro de tudo, é a nossa eternidade. Né? E depois é esta jornada da alma de ser salva, de ser, de entrar em uma nova consciência, né? Esse rabino vai falar que essa chegada não é o fim da jornada, mas o início de uma missão, de viver como? De viver no mundo material com consciência divina, de estabelecer, tomar posse da terra prometida, tomar posse desse lugar de governo, tomar posse dentro de si, nos lugares da alma onde antes era destituídos, né? Onde antes existia o pecado, nesses lugares da alma, nessas porções da nossa consciência, tomar esse lugar como chegada, né? Como um nível novo de consciência divina. E eu fui muito ministrada nessa parte do texto, né, nesse versículo 53, que fala dessa chegada à Terra Prometida com a ordem de Deus. E continuando lendo o texto de Deuteronômio, eu vou continuar aqui, fala assim, Deuteronômio 8:6, fala assim, guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para entrares nos seus caminhos e o temeres, para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar na terra boa. É o Senhor que nos faz entrar na terra prometida. É o Senhor que nos vai limpando, libertando, e a nossa alma vai sendo salva desse mundo, desse ego, dessa tentação de Satanás, e de repente a nossa alma não precisa mais ser dominada por Satanás, e Deus pode livrar essa alma, né? Pode transformar ela numa terra que mana leite e mel,
numa terra, no interior que flui rios de água viva, no interior que é ribeiros de água, como essa porção da nossa consciência aqui, né? De uma consciência divina que não acaba aqui, mas que o mundo material não é só sobre esse mundo material que vai acabar, é sobre uma vida eterna, é sobre a eternidade, é sobre o tempo vindouro, né, que Deus vai fazer. E aí fala assim: guarda esse mandamento, porque o Senhor teu Deus te faz entrar na terra boa, de ribeiros de água, de fontes de mananciais profundos, de águas, terra de ribeiros, de fontes de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo, cevada, de vide, figueira, romeira, terra de olivais, de azeite e mel. É a terra boa que mana leite e mel, né? Terra que comerás o pão sem escassez e nada te faltará dela. Terra cujas pedras são ferro e cujos montes cavas o cobre. Versículo 10: comerás e te fartarás e louvarás o Senhor, teu Deus, pela boa terra que te deu. Guarda-te, aqui que eu lembro, que eu fiquei pensando enquanto eu estava meditando sobre esse texto, e foi o texto que eu fiquei meditando durante todo o Shabá, porque ele fala assim: guarda-te, guarda-te, não te esqueça do Senhor teu Deus, não cumprindo seus mandamentos e os juízos e seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de terem comido e se fartado, depois de haver edificado boas casas e morado nelas, ou seja, depois que você entrar na terra prometida, depois de se multiplicarem o seu gado e o seu rebanho, e se aumentarem a tua prata e o teu ouro, e a sua abundância, e tudo quanto tens, se eleve o teu coração, olha isso, e se esqueça do Senhor, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão, e te conduziu por grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e segura e de segura, e que não havia água, e te fez sair água das pederneiras, que no deserto te sustentou com maná, e que os teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Gente, isso falou tão forte no meu coração. Porque olha o que o Senhor fala: guarda-te, guarda o teu coração, guarda a sua mente, guarda a sua alma. O Senhor guardará a minha alma, a minha entrada e a minha saída. É promessa do Senhor. Mas nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos montar guarda diante de nós. Para quê? Para que a gente não se esqueça. Para que a nossa alma não se esqueça. Hoje o convite do Senhor é para que você se posicione diante da sua alma. Essa jornada que eu falei, que é a jornada da alma e a jornada do povo, né? Desse Egito que é o mundo, que é o pecado, que é longe da palavra de Deus, ao caminho do deserto, ao caminho da palavra de Deus, ao caminho do mandamento, até chegar à terra prometida, que é essa consciência, né? Que é uma visão nova a respeito de Deus, que é uma revelação nova sobre essa consciência, até a gente chegar nesse lugar, essa jornada, né? Esse estágio de chegada nesse lugar, que não é uma jornada que para. É isso que Deus falou através desse texto. Guarda, porque não é uma jornada que para. Você vai viver muita coisa na Terra Prometida. Você vai viver muita expansão de consciência do divino, né? Do imaterial, de muita abundância, porque a terra mana leite e mel. Mas não se esqueça, não se esqueça, não se deixa ser corrompido. Lá em Apocalipse, e aqui eu termino o nosso estudo, lá em Apocalipse, cadê? O nosso estudo de hoje.
Olha, que eu tô achando que achei que eu tinha marcado e esqueci de marcar. Peraí. Apocalipse. Nossa, gente, cadê? Não tô achando. Apocalipse. No comecinho, né? Ai, não tô lembrando. Peraí, deixa eu ver se eu acho. Ai. Eu não tô achando, gente, tá? Aqui, achei. Achei. Apocalipse 3:17. Fala assim: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. É sobre isso que Deus está falando. Quando a gente entrar na Terra Prometida, quando a gente acessar esse lugar de consciência, de salvação da nossa alma, guarda o que você tem, para que você não volte, para que ninguém roube aquilo que Deus te deu, né? Essa consciência do deserto e esse lugar, esse convite de Deus, né? De nos termos esse temor da Terra Prometida. É isso que eu entendi lendo esse texto e estudando essa paraxá né, nesse fim de semana, né? Foi isso. O temor de Deus dentro do nosso coração com a chegada na Terra Prometida. Porque é muito fácil quando a gente chega na Terra Prometida, a gente vamos dizer assim, perder um pouco a atenção. Acho que essa é o grande passo. A gente perder a atenção. A gente está preocupado com outras coisas. Né? A gente está preocupado com o ministério, a gente está preocupado em pregar a palavra de Deus, a gente está preocupado com circunstâncias e a gente esquece do temor, desse lugar onde o Senhor nos convida. Se posicione, independente da etapa espiritual que você está hoje. Hoje eu te convido a pensar que estágio da sua vida espiritual você está. Você está saindo do Egito? Todo dia a gente tem que sair do Egito. Todo dia. Todos os lugares. A gente tem que parar e falar assim: olha, nesse assunto eu estou saindo do Egito. Nesse assunto eu estou no deserto, porque eu ainda estou aqui brigando com Deus, eu ainda estou aqui reclamando, eu ainda estou aqui, né, não me submetendo ao caminho do Senhor. Então, em vários assuntos, em várias porções da nossa alma, nós estamos em estágios diferentes da nossa salvação. E o convite do Senhor para nós é que a gente continue, que a gente se posicione, que a gente saia do deserto. Se estamos no Egito, que a gente deixe o Egito, que a gente ouça a voz do Senhor dizendo: deixa o meu povo ir, e a gente saia do Egito.
Se estamos no deserto, que a gente escute a voz do Senhor no Monte Sinai, entregando as suas tábuas da sua lei, para que nós caminhemos em justiça e a nossa alma se curve à palavra de Deus. Se estamos encontrando o nosso ego, os nossos desejos mais profundos, se estamos sendo tentados nesses lugares, que sejamos que tenhamos o entendimento de que eu não vou tentar a Deus. O meu coração não vai ter nada que tente a Deus, não vai ter nada que o diabo pode me aprisionar. E a gente tem autoridade, né? Se arrependendo de dizer: arreda-te, Satanás, você não vai prender o meu coração. E se nós, em algum lugar da nossa alma, estamos nessa jornada da terra prometida, onde nós já conquistamos uma consciência maior, onde nós já fomos libertos, né? Onde a terra já mana leite e mel e dentro de nós já existe mais vida, já existe mais palavra, já existe mais revelação, já existe mais rio fluindo nesse lugar, que a gente guarde para não pecar contra o Senhor, para não se esquecer desse convite do Senhor da terra prometida, não se esquecer, né, guardar a coroa da salvação, guardar a palavra de Deus dentro do nosso coração para a gente não pecar contra o Senhor. E esse é o convite do Senhor para nós. Guarda-te para que não te esqueça, para que o seu coração não se eleve e se esqueça do Senhor que te tirou da terra do Egito e que o seu coração esteja sempre nesse temor. E é isso, vou terminar nosso estudo. Falei que o nosso estudo seria entre 30 a 40 minutos, já foram aqui quase 40, então eu vou orar agora. Eu peço que você ore junto comigo, que você leia esses textos, né? Esses textos que eu falei, vou colocar na descrição, depois você estuda certinho, mas que você possa entender e pedir para o Senhor: Senhor, qual a área da minha vida, qual a porção da minha alma que eu estou nessa jornada, para que eu possa pedir como Senhor, ter a atenção de guardar, né, a terra, de limpar a terra, tirar os inimigos, tirar a idolatria, tirar os deuses, tirar o culto, tirar tudo o que é dessa terra, para que não é de Deus, que não condiz com a vontade de Deus, para que Ele nos abençoe e guarde, né, a nossa entrada nessa terra, nesse lugar de consciência espiritual. Então, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Pai Santo e Poderoso, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa manhã que o Senhor nos dá de estudo, obrigada pela Tua palavra abundante. Pai, perdoa-nos, porque muitas vezes nós estamos perdidos nessas partidas e jornadas e saídas, nesses acampamentos. Senhor, o Teu convite para nós é um convite muito sério, a advertência que o Senhor dá para que a gente cuide de tirar os habitantes de Jericó, que a gente limpasse aquele lugar para que nós pudéssemos adentrar ali dentro. E só depois de adentrar ali dentro, a gente recebesse a salvação do Senhor. Porque se nós não limpássemos aquele lugar, Senhor, aquele povo seria para nós espinhos, Senhor. Senhor, nos ensina a ver os espinhos da terra, os habitantes dessa terra, que é a promessa do Senhor para nós, mas que nós nos posicionemos contra eles, limpando com toda a autoridade, tirando os deuses do Egito, tirando os deuses deste lugar dos nossos corações, Senhor, para que nós nos posicionemos diante do Senhor e diante da tua palavra nós possamos guardar, para nós não esquecermos de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos e não passar desapercebido diante do nosso coração que foi o Senhor ou não foi o Senhor que nos tirou da terra do Egito. Senhor, o convite do Senhor hoje é muito sério, que o Senhor tire os seus filhos do Egito, que o Senhor mostre as cadeias do Egito que se levantam na vida deles, para que eles sejam libertos, para que eles sejam curados, sejam restaurados. Pai, em nome de Yeshua,
traz sobre eles também o consolo do deserto, porque o Senhor nos leva para o deserto, mas o Senhor nos consola. O Senhor nunca deixou que envelhecesse as vestes do povo e nem inchou os pés dos seus filhos no deserto, nos 40 anos do deserto. O Senhor aprove ao Senhor cuidar desse povo, alimentar esse povo, para que eles entendessem que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da tua boca. A tua palavra é entendimento, a tua palavra é salvação, a tua palavra é vida, Senhor, a tua palavra é libertação. Que assim seja sobre nós, que nós que estamos no deserto, possamos, em várias áreas da nossa vida, possamos receber revelação, conhecimento e sermos livres dessas áreas nas nossas vidas, Pai. Que nós possamos encontrar, assim como Jesus foi tentado por Satanás, nós possamos ser, Senhor, apesar de tentados sermos, Senhor, aprovados por Ti, e nós possamos, assim como Jesus dizer, arreda-te, Satanás, você não tem lugar na minha alma, você não tem lugar dentro do meu coração, e que nós possamos, Senhor, nessa jornada linda de salvação, chegarmos à terra prometida, a salvação plena da nossa alma, Senhor, ao resgate da nossa alma, a compreensão de que o Senhor é Deus, de que o Senhor é perfeito, e essa alma que antes era cativa do deserto, que antes era cativa do ego, dos desejos, se torne, Senhor, um manancial de vida, assim como está escrito lá na sua palavra, em Jeremias, que o Senhor amaria a nossa alma e faria dela, Senhor, um deserto, um jardim fechado, regado, guardado, protegido, assim como a sua cidade santa, assim como a sua terra prometida, Senhor. A tua palavra fala que nenhum incircunciso entrará por ela. Fecha as portas dessa cidade para os incircuncisos da nossa alma e que nós sejamos libertos pelo seu poder, libertos pela tua graça, alcançados pela tua bondade e pela tua justiça. Em nome do seu filho Yeshua, nós te agradecemos, te louvamos e pedimos que o Senhor abençoe cada uma dessas pessoas que assistiram, que assistirão, que estão assistindo agora, que vão assistir depois, que cada uma dessas pessoas sejam alcançadas pela tua palavra, pela libertação da tua palavra e pela luz da sua palavra, em nome do seu filho Yeshua. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Um bom dia para você que vai assistir de manhã, para uma boa tarde, boa noite para quem está assistindo à noite. Deus abençoe. Shalom.